Olá! Na aula de hoje, vamos estudar um aspecto muito importante de redes, que são as sub-redes. Essa aula está dividida nos seguintes itens: endereços IP, sub-redes, CIDRs, rede Classful e os protocolos NAT e o PNP. Nesse vídeo, vamos estudar até a rede Classful. Em um próximo vídeo, veremos os protocolos NAT e o PNP. Vamos relembrar que a camada de rede é a cola que mantém toda a internet junta. Ela faz isso por meio do protocolo IP, Internet Protocol. O trabalho da camada de rede é então fornecer um meio de transportar pacotes de uma origem para um destino e uma abordagem que nós chamamos de melhor esforço. Por quê? Porque cada elemento no meio dessa rota vai fazer o seu trabalho local, mas ele não vai garantir de nenhuma forma que o pacote vai ser entregue ao destino final. Quem pode fazer essa garantia de entrega, nós já vimos, é o protocolo da camada de transporte, o TCP. Uma das principais características do protocolo IP são os endereços IP. Mais especificamente, vamos analisar aqui nessa aula o IP versão 4. O IPv4 ele utiliza endereços de 32 bits. Esses 32 bits eles são agrupados em 4 octetos. Então são 4 grupos de 8 bits cada. Vale lembrar que o endereço IP ele não se refere a um host, mas sim a uma interface de rede. Por exemplo, se o seu notebook tem uma interface de rede cabeada e uma interface Wi-Fi, ele poderia ter 2 endereços IP. Então é muito importante lembrar disso para não confundir. Então o endereço IP é associado a uma interface de rede. Inclusive podemos ter interfaces virtuais, como por exemplo a abordagem que o Docker utiliza. Os endereços IPs eles são hierárquicos. Então ele segue uma organização própria de acordo com vários critérios. Cada endereço de 32 bits ele é composto por duas partes. A primeira é uma porção de rede de tamanho variável que fica nos bits superiores, ou seja, nos bits mais à esquerda. E a outra parte que é a identificação de cada host dentro de uma rede. A porção de host fica nos bits inferiores, ou seja, nos bits mais à direita. Quando a gente pega uma rede qualquer de exemplo, todos os hosts que estão na mesma rede, eles devem obrigatoriamente apresentar os mesmos bits para a porção de rede, variando, portanto, apenas a porção de host. Uma rede, então, corresponde a um bloco contíguo de espaço de endereços IP. São vários endereços sequenciais. Este bloco é chamado de prefixo. Os endereços IP eles são escritos geralmente em notação decimal, separada por ponto. Vocês já devem ter visto um exemplo. Então aqui eu tenho um endereço IP definido como 128.208.2.151. Então aqui nós temos 4 bytes, ou seja, 32 bits, separados novamente em 4 octetos. Então são 4 grupos de 8 bits. Como são 8 bits para cada uma dessas partes, nós podemos ter valores de 0 a 255. Os prefixos podem ser descritos por seus tamanhos, como por exemplo, /16, /17, /24, por aí vai.
O tamanho do prefixo corresponde a uma máscara binária de uns na porção de rede. É o que nós chamamos de máscara de subrede. Então, no exemplo acima, barra 16, isso corresponderia a uma máscara onde os 16 bits mais a esquerda possuem o valor 1 e os demais possuem o valor 0. Vejam só. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho a porção de rede e a porção de host. Então, quando eu tenho uma situação desse tipo, a minha máscara de subrede ela é representada dessa forma. Toda a porção de rede eu represento com o valor 1 em cada bit. E a porção de host eu utilizo o valor 0. Então, desses 32 bits, nós vamos ter um prefixo qualquer de tamanho L bits e o restante, 32 menos L, representam a porção de host. Os números de rede são gerenciados pelo ICANN, que é o Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. O roteamento por prefixo requer que todos os hosts em uma rede tenham o mesmo número de rede. Nós já comentamos isso. Essa forma de roteamento pode causar problemas à medida que a rede cresce. Por exemplo, imagina que uma universidade qualquer ela receba um bloco de endereços com prefixo barra 16 para uso pelo Departamento de Ciência da Computação. Um ano depois, o Departamento de Engenharia Elétrica também quer entrar na internet. Então ele também gostaria de adquirir uma parte desses endereços. Na sequência, o Departamento de Artes também quer entrar. E assim por diante. Então, quais endereços IP esses departamentos deveriam usar? Eu tenho um bloco barra 16 e à medida que a rede cresce, eu não posso simplesmente colocar todos os departamentos na mesma rede. Isso causaria uma série de conflitos. A solução para esse problema é dividir blocos de endereços em várias partes para uso interno, como múltiplas redes. Embora, na internet, para quem está fora dessa rede, eles ainda enxergam tudo como sendo uma única rede. Esse diagrama mostra exatamente esse cenário. Observem aqui que eu tenho uma rede com bloco, um prefixo barra 16, definida como 128.208.0.0. Então vejam só a forma de representação. Eu tenho esse endereço de rede, que é um prefixo barra 16. Então, nesse caso, eu tenho esses 16 bits, os dois primeiros octetos representam um endereço de rede. E os outros 16 representam um host. Então, nesse caso, eu estou usando o valor 0 para os valores de host. É o que nós vimos lá sobre as máscaras de subrede. Para quem está aqui à direita, em qualquer parte na internet, ele vai utilizar os endereços 128.208. Qualquer outra coisa nesses dois campos para identificar hosts dentro dessa rede como um todo. Quem está de fora não tem uma separação em subredes. Voltando ao nosso exemplo, o Departamento de Ciência da Computação utiliza, então, os 16 bits associados a essa rede, mais um bit do terceiro octeto, como identificador da rede. Então, nesse caso, ele está utilizando 17 bits para a identificação da rede do Departamento de Computação. E os bits restantes, ou seja, os outros 15 bits, são usados para identificar cada host dentro dessa rede específica. Então, como a gente tem o valor 1
no oitavo bit, né, no bit mais significativo aqui do terceiro octeto, quando a gente representa essa rede utilizando números decimais, eu tenho a subrede 128.208.128.0. Só que agora é um prefixo /17. Então eu estou utilizando um bit que seria da porção de host dessa rede principal como um identificador de subrede. E aí então me sobram esses outros 15 bits para identificação dos hosts. Ao mesmo tempo, o departamento de engenharia elétrica vai utilizar os mesmos 16 bits, porque afinal eles estão na mesma rede geral. Só que agora eu vou utilizar 2 bits adicionais para representar essa subrede. Então agora eu passo a ter um prefixo /18. E essa subrede estou utilizando então o identificador aqui 00. E os demais bits são utilizados para identificação de cada host dentro do departamento de engenharia elétrica. Então, pegando esse valor, convertendo para decimal, eu tenho esta subrede aqui. Vale notar que eu poderia ter agora outras subredes simplesmente alterando o valor aqui desses 2 bits. Então, seriam outras redes também com prefixo /18, porém redes diferentes. Então, ali, como eu estou utilizando 2 bits para a subrede, eu posso ter um total de 4 subredes /18. Por fim, o departamento de artes está utilizando 3 bits para a identificação da subrede e atribuiu os valores 0, 1, 1 a esses bits. Então, aqui eu tenho a subrede 128.208.96.0, prefixo /19. Então, observem, esse roteador aqui, na borda dessa rede, ele consegue identificar por meio das máscaras de subrede cada departamento de forma isolada. Porém, quando essas informações saem para a internet ou quando as informações chegam da internet, os pacotes são identificados com o prefixo /16. Isso oferece uma série de vantagens, por exemplo, isolamento entre os departamentos, melhor organização e muitos outros. Quando o pacote chega no roteador principal, como ele sabe para qual subrede encaminhar? Uma forma seria ter uma tabela gigante com 65.536 entradas, dizendo qual linha de saída utilizar para cada host no campus. Seria muita coisa. Podemos ter, ao invés disso, uma solução mais simples utilizando apenas as máscaras de subrede. Funciona assim. Quando o pacote chega, o roteador olha o endereço destino do pacote e verifica a qual subrede ele pertence. O roteador pode fazer isso por meio de um AND lógico do endereço destino com a máscara de cada subrede e verificando se o resultado é o prefixo correspondente. Vamos ver um exemplo. Considere o endereço 128.208.2.151. Então, nesse caso, é alguém de fora dessa rede enviando um pacote para esse endereço IP específico. E o pacote chega no roteador de borda da minha rede. O roteador poderia começar aplicando um AND do endereço de exemplo, cuja representação em binária é essa daqui, com a máscara de subrede do departamento de artes. Lembra que o departamento de artes usa uma rede com prefixo /19. Sendo assim, a máscara de subrede possui
os 19 bits mais a esquerda com o valor 1 e os 13 restantes com o valor 0. Então, o que eu preciso fazer aqui é pegar o valor em binário desse meu endereço de exemplo e fazer um AND lógico com a máscara de subrede do departamento de artes. Fazendo isso, o resultado é este daqui, cuja representação em decimal é 128.208.0.0. Veja que esse endereço resultante é diferente da identificação da rede de artes. Nesse caso, quer dizer que ele não pertence àquela rede. Numa próxima etapa, nós precisaríamos verificar o endereço de destino com a subrede do Departamento de Ciência da Computação, que é esse prefixo. Fazendo isso, o endereço de rede obtido é 128.208.0.0/17, que também é diferente. Nesse caso, vemos então que o endereço também não pertence ao Departamento de Ciências da Computação. Por último, o Departamento de Engenharia Elétrica possui o prefixo 128.208.00/18. A máscara de subrede, então, em binário, é essa daqui. Novamente, fazendo um AND dessa máscara com o endereço desejado, temos o seguinte resultado, cuja representação em decimal é 128.208.00. Observem que agora o endereço obtido é o mesmo da subrede de engenharia elétrica. Portanto, o endereço pertence a essa subrede. Como exemplo, a gente pensar nos seguintes pontos. Imagina que queiramos dividir a rede 8.8.0.0 prefixo /16 em 4 subredes de tamanhos iguais. Como poderia ser feita essa divisão? Quais são os endereços das subredes? Além disso, qual o intervalo de endereços válidos de cada uma? Quantos hosts válidos podem existir em cada subrede? Aqui vale notar que para cada subrede nós temos 2 endereços especiais. O primeiro é o endereço que identifica a rede, e o último é o endereço de broadcast. Veremos um pouco mais adiante. Segundo ponto. Como podemos dividir a rede 132.54.128.0 com prefixo /17 de modo a ter subredes com, respectivamente, 254 endereços válidos, 510 e 1022, uma rede de cada. Terceiro ponto. Qual o endereço de broadcast da rede 137.90.192.0 prefixo /18? Adiantando um pouquinho os próximos slides, o endereço de rede para qualquer subrede é obtido colocando-se o valor 0 em todos os bits da porção de host. Por outro lado, o endereço de broadcast é obtido colocando-se o valor 1 nessa mesma porção de host. Tente responder essas questões. Mesmo se os blocos de endereços IP fossem alocados de tal forma que endereços fossem usados eficientemente, ainda haveria um grande problema, que é a explosão da tabela de roteamento, ou seja, muita informação
na tabela utilizada pelos roteadores para realizar o processo de roteamento dos dados. Os roteadores em organizações na borda da rede, como o exemplo da universidade que nós vimos no exemplo anterior, precisam ter uma entrada para cada uma de suas sub-redes, para poder identificar por qual caminho ele deve encaminhar cada pacote de cada sub-rede. Porém, para rotas fora da organização, eles podem usar a rota default simples. A rota default funciona da seguinte forma: sempre que o roteador não encontra uma rota específica, ele encaminha o pacote pela rota default definida. Então, para esses roteadores na borda de organizações, todo pacote que deve ser enviado para um endereço que não pertence àquela organização específica, basta ele enviar os pacotes pela rota padrão, pela rota default. Geralmente, essa rota é o link que conecta o roteador ao ISP com o resto da internet. Porém, os roteadores nos próprios ISPs e no backbones da internet não têm esse privilégio de definir rotas padrões. Afinal, são eles os responsáveis por encaminhar cada pacote por um caminho específico. Eles devem saber que caminho tomar para cada rede. Não pode ser definido nenhuma regra default. As tabelas de roteamento são muito grandes. Esses roteadores devem encaminhar milhões de pacotes por segundo e precisam de hardware especializados. Fora isso, os algoritmos de roteamento requerem que cada roteador troque informações sobre endereços que podem alcançar com outros roteadores. Existem vários tipos de algoritmos. Veremos alguns deles mais adiante. Quanto maior a tabela, mais informação precisa ser comunicada e processada. Felizmente, podemos utilizar uma técnica para reduzir o tamanho das tabelas de roteamento, de forma que o roteador não precise salvar todas as sub-redes. Nessa técnica, utiliza a mesma ideia das sub-redes. Porém, ao invés de dividir um bloco de endereços em sub-redes, fazemos basicamente o processo inverso, que é combinar múltiplos prefixos pequenos em um único prefixo maior. Esse processo é chamado de agregação de rota ou sumarização de rota. E o prefixo resultante é por vezes chamado de superrede. Com o processo de agregação, endereços IP são contidos em prefixos de tamanhos variados. O mesmo endereço IP que um roteador trata como parte de um prefixo /22, ou seja, um bloco contendo 2 elevado a 10 endereços, pode ser tratado por outro roteador como parte de um prefixo /20 maior, que contém 2 elevado a 12 endereços. Observem aqui o conceito de prefixo maior e menor. Nesse caso, dizemos que um prefixo é maior que outro caso ele suporte mais hosts naquela rede. Então, um prefixo /20 é maior do que um prefixo /22, no sentido de que, em um prefixo /20, temos 12 bits reservados para hosts, enquanto que no /22 temos apenas 10. Esse processo é também chamado de CIDR, abreviado por CIDR, significa Classless Interdomain Routing. Esse nome destaca o contraste com endereços que codificam hierarquia com classes, que estudaremos mais adiante. Então, pelo próprio nome, observem que esse modelo de agregação de rotas
é um modelo que não é baseado em classes. Outro ponto importante é que os prefixos podem se sobrepor. Quando isso ocorre, a regra é que os pacotes sejam enviados na direção da rota mais específica, ou também chamado de prefixo de correspondência mais longa. O que quer dizer? Se o endereço IP ele poderia ser encaminhado por duas rotas diferentes, devido à forma como a agregação funciona, o roteador vai escolher aquela rota onde tem mais correspondência com o endereço desejado. De forma conceitual, o CIDR funciona da seguinte forma. Quando um pacote chega no roteador, a tabela de roteamento é varrida para determinar se o destino se enquadra no prefixo. Nesse caso, é possível que tenha múltiplas entradas com diferentes tamanhos que se encaixem com um determinado endereço IP. Em caso de ambiguidades, a entrada com o prefixo de correspondência mais longa é a utilizada. Por exemplo, se um determinado endereço de destino encontra uma correspondência tanto com uma máscara /20 e outra /24, a entrada que será utilizada é aquela de prefixo de correspondência mais longa, ou seja, a /24. Afinal, essa tem 4 bits a mais de correspondência com o endereço desejado. Observe nessa figura o roteador de Nova York. Ele tem duas entradas. A da direita é uma entrada de prefixo /19, definida como 192.24.0.0. Essa agregação de rota faria com que esse roteador encaminhasse pacotes para essas três redes utilizando a mesma regra, a mesma interface de saída. Então, observem que, embora eu tenha redes /21, /20, /22, além dos próprios valores aqui serem diferentes, o roteador consegue fazer essa agregação pegando os bits equivalentes nas três redes e agrupando isso como uma rede 192.24.0.0/19. Ou seja, os 19 bits dessas três redes são iguais. Então, por isso que foi feita a sumarização de rotas. Ao mesmo tempo, esse roteador possui uma outra entrada para a correspondência das redes 192.24.12.0, esta sendo o prefixo /22. Em uma situação onde esse roteador receba um pacote com o endereço 192.24.12.2, por exemplo, a rota que será escolhida é a de prefixo com correspondência mais longa, ou seja, a rota da esquerda. Agora vamos falar um pouco sobre os endereços classful, ou seja, endereços baseados em classes. Antes de 1993, os endereços IPs eram divididos em 5 categorias. Essa alocação era então chamada de endereçamento classful. É um antecessor do CIDR. Nesse modelo de classificação, tínhamos então 5 categorias representadas por letras, de A a E. A classe A era representada por todos os endereços aonde o bit mais significativo era 0. Em seguida, tínhamos outros 7 bits para representar as redes e os 24 bits restantes eram utilizados para representar hosts. As categorias abaixo são sempre definidas adicionando-se um 1 à esquerda do prefixo anterior. Por exemplo, na classe A eu tenho o bit 0. Então aqui o bit 0 ele vem uma posição para a direita e eu insiro 1. Da mesma forma, a classe C
basta adicionar o 1 na frente aqui do prefixo da classe B, com exceção da categoria E, que é um pouquinho diferente. Voltando ao formato das categorias, os endereços de classe B, então, eram aqueles endereços onde os dois primeiros bits mais significativos eram 1 e 0. Depois tínhamos mais 14 bits para a representação da rede e 16 bits para a representação de host. Endereços classe C eram endereços começando com 110 mais 21 bits para representar a rede e apenas 8 bits para representar os hosts. A classe D, cujo intervalo aqui é de 224.0.0.0 até 239.255.255.255, eram chamados de endereços multicast. E os endereços de classe E, cujos bits iniciais eram 1111, eram reservados para uso futuro. Observem que essa definição é de 93. Então esse futuro se foi há algum tempinho. Os formatos de classe A, B e C permitem, respectivamente, até 128 redes com 16 milhões de hosts cada, ou 16.384 redes com até 65.536 hosts cada, e por fim, a classe C, que seriam 2 milhões de redes com até 256 hosts cada. Vale lembrar que alguns desses endereços têm propósito especial. Os endereços multicast são suportados pelo formato da classe D. E, novamente, endereços começando com 1111 eram reservados para uso no futuro. Novamente, esse futuro entre aspas. Esse modelo de classificação também adota um design hierárquico, porém com tamanhos de blocos fixos. Vale notar que existem mais de 2 bilhões de endereços, porém a organização por classes perde milhões deles. Um dos principais motivos é a classe B, porque para a maioria das organizações, uma rede de classe A com 16 milhões de endereços é muito grande, e uma rede classe C com 256 endereços é muito pequena. Aqui vale notar que uma organização deve adquirir um bloco contíguo de endereços. Então, quando ela fosse contratar determinados endereços, deveria escolher entre um endereço dentre essas classes. Então, geralmente optava-se pela classe B, que era um meio termo entre as duas. Vale notar que atualmente os bits que indicam se o endereço IP pertence a uma dessas classes não são mais usados nesse sentido, embora ainda sejam referenciados na literatura. Outra curiosidade é que os endereços de classe D continuam a ser usados na internet para multicast. Então, aquela faixa de endereços referente aos endereços de classe D ainda são reservados para uso em multicast. Temos também outros endereços com significados especiais, conforme já comentado anteriormente. Vamos ver quais são. Quando nós temos o valor 0 em todos os bits do endereço IP, isso está representando aquele próprio host. Se você já teve a curiosidade de iniciar um serviço em rede qualquer, um serviço que precisa ouvir em um determinado endereço e uma porta para prover um serviço, por exemplo, um servidor web. Nas configurações, se você configura o servidor web e define que ele utilizará o host 0.0.0.0, você deve ter observado que isso faz com que o servidor web seja iniciado para ouvir em todas as interfaces da sua máquina. No segundo caso, quando todos os bits da porção de rede têm o valor 0,
e depois em seguida vem os bits identificando o host, eu estou me referindo a um host que está na mesma rede que eu. Terceiro exemplo é quando eu coloco o valor 1 em todos os bits. Isso representa o broadcast na rede local, ou seja, o pacote será enviado para todos os hosts daquela rede. No quarto exemplo, nós temos um broadcast para uma rede distante. Nesse caso, nós mantemos o endereço de rede e atribuímos o valor 1 para todos os bits de host. Por fim, temos o endereço de loopback, onde ele começa com 127 e 3 blocos quaisquer na sequência. O endereço de loopback ele é geralmente utilizado para comunicação entre processos na mesma máquina. Bom, por hoje é só. Na próxima aula veremos o que são os protocolos NAT e o PNP. Obrigado e até mais!